Secretaria de Comunicação da Presidência da República, SECOM, confirmou para a Cruzoé que está prevista a ida de Lula a Moscou em 8 de maio, para a comemoração do 80º aniversário do Dia da Vitória. A data marca a vitória da União Soviética sobre os nazistas na Segunda Guerra Mundial. Será a primeira vez que um presidente brasileiro se encontrará pessoalmente com o ditador russo Vladimir Putin desde a invasão da Ucrânia em 24 de fevereiro de 2022. A SECOM não confirmou se o assessor especial da presidência, Celso Amorim, também estará presente. Eu acho bastante curioso, Duda, que o Lula vai lá celebrar a vitória da União Soviética contra os nazistas. Lembrando, né, que houve a Segunda Guerra Mundial, a aliança, Inglaterra, Estados Unidos, para combater Hitler, que estava invadindo diversos países, montando campos de extermínio e concentração. Eu fui recentemente, inclusive, visitar Auschwitz, Birkenau, que é ainda mais sinistro, ali pertinho, na Polônia. O Lula, repito, vai lá para celebrar um dia que marca a vitória sobre os nazistas, enquanto que os neonazistas do Hamas simpatizam com as declarações do Lula contra Israel, que foi atacada pelo grupo terrorista. Foi atacado, né, o Estado israelense. Então não é bastante curioso, bastante contraditório? Quer dizer, aquilo que aconteceu lá atrás e que, enfim, a história mostrou, e obviamente com todas as evidências que surgiram até mesmo depois do fim da guerra, que era bárbaro, que foi um dos episódios mais horrorosos, terríveis da história humana. Então você tem algo muito mais consolidado, mais cristalizado, aí o Lula se coloca do lado contrário do nazismo. Mas em relação àquilo que está acontecendo agora mesmo, lá no Oriente Médio, ele fica muito mais simpatizante com aqueles que têm muitas práticas em comum a Hitler. Lula Teixeira. Felipe, bom, essa história eu fui atrás porque eu recebi hoje o Itamaraty falando, olha, jornalistas podem se credenciar aqui para acompanhar a viagem do Lula, não, o dia da vitória em Moscou. Aí eu falei, puxa, por que eles estão mandando isso para os jornalistas, né? E perguntei, o Lula vai para Moscou? E aí confirmaram. Realmente sobre o Celso Amorim, eu perguntei também, eles não responderam. Eu acho que o Celso Amorim vai e eu estou insistindo aqui. Eu acabei de ver que eles me responderam o e-mail falando para eu falar com a assessoria especial do presidente da República. Mas, enfim, o que eu acho mais escandaloso, Felipe, nessa história é o Lula ir para Moscou depois do que aconteceu em 2022, né? É a invasão da Ucrânia. Essa guerra já teve 1 milhão entre mortos e feridos de todos os lados. O Lula tem um discurso ali de sou a favor da paz, vamos negociar a paz, mas tudo que ele fez até agora, e ele começou a fazer besteira nessa área, mesmo antes de ser eleito em 2022, né, ele já dizia lá que o Zelensky ele quis a guerra, né, botando a culpa ali na OTAN ou na Europa. E aí, desde então, ele tem se colocado meio que do lado do Putin, né? O Brasil continua comprando diesel da Rússia, financiando a máquina de guerra russa. O Lula não dá nenhuma credibilidade para o Zelensky. Já mandou o Celso Amorim para Moscou. O Celso Amorim depois só vai para Kiev, na Ucrânia, depois que isso vira um escândalo aqui no Brasil. E agora ele vai lá pessoalmente apertar a mão do Putin, né? Sendo que o Putin cometeu todas essas coisas, né? Tá bombardeando quase que diariamente com mísseis balísticos e drones as cidades ucranianas e mais. Tem um mandado de prisão contra ele pelo Tribunal Penal Internacional por sequestro de crianças ucranianas. É esse o sujeito que a gente está falando, e o Lula vai lá meio que passar pano para o cara. Não deveria fazer isso, porque o Putin, no final, vai usar isso a favor dele. Vai dizer que, olha só, o Lula, o Ocidente, vários outros países aqui do Sul Global, né, me dão apoio. É isso que ele vai usar, ele vai ajudar o Putin. Não deveria fazer isso de maneira alguma, isso é vergonhoso. Pois aliás, vamos lembrar aqui a primeira declaração do Lula sobre essa guerra, que foi para a revista americana Time, publicada ali no começo de maio de 2022, embora
a declaração tenha sido um pouco antes da publicação, faz-se a entrevista, depois vem a publicação, então foi dias antes. O Lula disse o seguinte, aspas, às vezes fico vendo o presidente da Ucrânia na televisão como se estivesse festejando, sendo aplaudido em pé por todos os parlamentos, sabe? Esse cara é tão responsável quanto o Putin. Ele é tão responsável quanto o Putin. Porque numa guerra não tem apenas um culpado. O Saddam Hussein era tão culpado quanto Bush. Porque o Saddam Hussein poderia ter dito, pode vir aqui visitar e eu vou provar que eu não tenho armas. Fecha. Ele faz uma salada completa, né? Mas o fato é que a primeira declaração internacional do Lula sobre a invasão da Rússia na Ucrânia, com todos os bombardeios subsequentes e as mortes de ucranianos, foi para responsabilizar o presidente do país invadido. Quer dizer, o Lula sempre fica do lado errado nessas horas. E não estou falando de um país, de um governo, eu estou falando da civilização contra um grupo ou um Estado terrorista. Ricardo Kertzmann, o que você destaca? Eu não sei se foi nessa mesma entrevista, Felipe, mas o presidente Lula também já falou a respeito dessa guerra, que quando um não quer, dois não brigam. Como se restasse alguma alternativa ao presidente ucraniano se não defender seu território e sua população. Vamos lembrar também que, bem no inicinho dessa invasão, o presidente Bolsonaro também foi lá à Rússia apertar as mãos do Vladimir Putin e ainda dizer em nome do Brasil, não sei com qual autoridade, que os brasileiros estavam solidários aos russos. Ou seja, o padrão não mudou. E no caso do petista, Felipe, nenhuma surpresa, né? Porque o Lula ele é afeito a isso mesmo, a assim, aliar ou alinhar a ditadores e ditaduras mundo afora. O caso da China é exatamente isso, ele é um aliado do Xi Jinping. Ano passado a gente divulgou isso com bastante frequência, a visita, né? Ele enviou o vice-presidente Geraldo Alckmin para poder participar da posse do presidente no Irã. Imagina, né? Uma ditadura cruel, sanguinária daquela. O Lula jamais condenou a ditadura venezuelana de Maduro, sempre também se alinhou à ditadura castrista em Cuba, de igual sorte na Nicarágua de Ortega, ou seja, falou que tem um autoritário, um ditador na parada, ele vai lá apertar a mão. Eu lembrei agora, recentemente ele elogiou Erdogan também na Turquia, é a especialidade dele. Foi em 2023 que o Lula falou, quando um não quer, dois não brigam. Ele estava ao lado do primeiro-ministro da Alemanha, Olaf Scholz, que obviamente tem uma posição muito mais crítica à Rússia pela invasão à guerra, então ainda passou essa vergonha, né? A gente segue falando a respeito da invasão da Ucrânia pela Rússia. Professor de História em Yale e autor de uma série de livros sobre liberdade e tirania, Timothy Snyder fez no X o que chamou de um breve resumo do mal chamado processo de paz russo-americano em relação à Ucrânia. Abro aspas. Os Estados Unidos exigem que a Ucrânia aceite um cessar-fogo imediato e incondicional. A Ucrânia concorda. A Rússia rejeita qualquer conversa sobre tal cessar-fogo e, em vez disso, pede uma interrupção nos ataques a alvos de energia, uma área em que a Ucrânia está prejudicando a Rússia. Os Estados Unidos concordam e a Ucrânia concorda. A Rússia viola, em um dia, os termos de sua própria proposta, atacando a infraestrutura energética ucraniana junto com outros alvos civis. Não há resposta dos Estados Unidos. Enquanto isso, a Rússia insiste que os Estados Unidos imponham à Ucrânia os objetivos de guerra da Rússia, mesmo que sejam ultrajantes e mesmo que a Rússia não esteja vencendo a guerra. Os Estados Unidos concordam. Os Estados Unidos também insistem que a Ucrânia ceda sua riqueza mineral em troca de nada. Esse não foi um processo de paz, não foi nem mesmo apaziguamento. Foram os Estados Unidos jogando seu poder para o lado da Rússia em uma guerra de agressão. Fecho aspas. Está aí um resumo feito por um crítico do presidente Donald Trump e na linha daquilo que a gente vem criticando. Duda Teixeira, a paz, afinal, prometida pelo Trump, não veio. Quer dizer, o Putin queria conquistar Kiev em 2 dias. O Trump queria estabelecer a paz em 24 horas. Isso já ficou em segundo plano no noticiário e tem gente que já nem lembra. E o processo de paz não ia acontecer, não ia parar a guerra, não parou não. As tropas russas continuam bombardeando o território ucraniano. O Putin, nisso, ele só usou o Trump, né? O Trump se colocou ali como intermediário, o Putin continua fazendo o que bem entende. E mais, né, Felipe? A gente tem o vice-presidente americano, o J.D. Vance,
fazendo tudo o que a Rússia quer. Né? Isso é impressionante. O J.D. Vance estava para chegar ontem na Groenlândia, e ele diz ali, ele que fica na orelha do Trump falando, olha, os Estados Unidos têm que invadir a Groenlândia, né? Precisa invadir a Groenlândia. Por que ele faz isso? Ele está normalizando a invasão russa da Ucrânia, né? Tipo assim, se existe a possibilidade, então, dos Estados Unidos invadirem a Groenlândia, então por que a gente vai reclamar da invasão russa da Ucrânia? Esse que é o ponto. E aí, é claro, meio que você tem que esquecer completamente todo o histórico dos Estados Unidos, né? Não é um país, é um império expansionista, né? Os Estados Unidos não têm essa característica. Quando até ganhou alguns territórios, porque venceu, por exemplo, a guerra contra a Espanha, os Estados Unidos ganhou Cuba, Filipinas, Porto Rico, as ilhas de Guam no Pacífico, não teve ali uma intenção americana de manter controle de todos os territórios. Cuba ficou um país independente, as Filipinas também. Porto Rico hoje é uma colônia porque quer, né? As Ilhas Guam foram invadidas, né, pelos japoneses, depois vira uma base americana, mas não tem essa característica expansionista dos Estados Unidos como o J.D. Vance afirma que tem agora. Não existe, né? E é difícil depois... Se os Estados Unidos compram uma guerra agora, uma guerra inútil, né, que é exatamente o oposto que o Trump prometeu, e pegam a Ucrânia para os americanos, é complicado isso depois dentro dos Estados Unidos, né? Você vai ter mais um Estado, vai ter representante na Câmara dos Representantes, vai ter representante no Senado. Tem uma resistência enorme para isso, mas é uma realidade, é um factoide que o J.D. Vance inventou, que ele fica propagandeando, só com o objetivo de normalizar a invasão da Ucrânia. E é uma coisa que a gente não pode deixar acontecer e denunciar a todo momento. Ricardo Kertzmann. Olha, as relações exteriores dos Estados Unidos hoje são catastróficas, né? Seja no campo da diplomacia ou mesmo no comércio internacional, porque depõe contra tudo o que todo mundo conhece dos Estados Unidos, como líderes, né, das nações desenvolvidas, das nações democráticas, da liberdade. Tudo que tem sido feito até então, romper acordos comerciais históricos, ameaçar com invasão territorial, esse suporte inexplicável ao Vladimir Putin, tudo isso é muito ruim e joga contra. Agora, Felipe, com relação foi um verdadeiro tratado, né? Em relação ao tweet que você mostrou do especialista, é irrefutável, né? É um resumo que tem começo, meio e fim e é inquestionável sob todos os aspectos. Porque o que vem acontecendo nessa tentativa, que eu nem chamo de tentativa porque eu não acredito nisso, de cessar fogo o tratado de paz, nada mais é do que uma enrolação, uma embromação por parte do Putin para poder ganhar fôlego, para poder se rearmar onde precisa, para poder evitar esses ataques às instalações de energia dele. E está usando de forma bizarra, né, os Estados Unidos para isso, está contando com a conivência tanto do presidente quanto do vice. Exatamente. Eu queria pegar um trecho aqui, era um tema sobre o qual eu queria escrever semanas atrás, deixa eu ver se eu consigo fazer aqui em tempo real para vocês, que o Steve Witkoff, que o cargo dele, Duda Teixeira, é de enviado para o Oriente Médio, né? Mas que acabou sendo enviado a Moscou também, esteve lá com o Vladimir Putin. Ele foi dar uma entrevista para o Tucker Carlson, né, que também é criticado nos Estados Unidos por ser muito alinhado aos interesses do Putin. E aí ele falou que o Putin contou uma história para ele sobre como, quando o presidente Trump foi baleado, ele foi à sua igreja local e se encontrou com seu padre e orou pelo presidente, não porque ele era o presidente dos Estados Unidos ou poderia se tornar o presidente dos Estados Unidos, mas porque ele tinha uma amizade com ele e estava orando por seu amigo. Quero dizer, você pode imaginar sentar lá e ouvir esse tipo de conversa? Ele estava assim deslumbrado com a narrativa do Putin, do quanto que o Putin se preocupou com o Trump. E aí ele falou que ficou mais pessoal. O presidente Putin, né, como ele se refere, tinha um porta-retrato bonito do Trump, feito por uma artista russa, etc. Olha, eu li livros a respeito do Putin, dos bastidores do poder na Rússia. Falta até na cabeça aqui de memória o título do livro mais recente, que é muito bom para esse detalhamento. E o livro mostra diversas ocasiões em que você tem ali a KGB a serviço do Putin, ou os seus assessores, para
trazer informações de briefing para ele a respeito de reunião, de maneiras como ele pode adular o seu interlocutor, como ele pode se referir a aspectos muito particulares, eventualmente que não foram citados muitas vezes, para mostrar que ele tem conhecimento sobre aquela pessoa ou para agradar aquela pessoa, saber exatamente do que ela gosta, de uma maneira particular, para ele seduzir, para ele poder usar isso a seu favor. Então, assim, eu que li livros que mostraram isso em diversos relatos, aí eu vou ver o enviado do governo Trump se deslumbrando com esse mecanismo diplomático que faz parte do método de Putin para impor a sua vontade para o resto do mundo. O sujeito se deslumbrando com aquilo e ao vivo, numa entrevista publicada, quer dizer, um nível de rebaixamento muito grande da própria autoridade dos Estados Unidos como potência democrática, como líder do mundo livre, Duda Teixeira. Manipulam as autoridades do governo Trump, assim como manipulam também muitos porta-vozes da base trumpista, que hoje está muito ligada ao governo dos Estados Unidos, né? Então, jornalistas como o Tucker Carlson e outros também são constantemente cortejados aí pelo governo da Rússia e que também faz uma campanha de desinformação nas redes sociais para atingir a base dos eleitores do Donald Trump. E aí conseguem fazer realmente, usando o Trump aí como um fantoche, e o Putin realmente tem muito conhecimento, sabe como fazer essas coisas. O cara era da KGB, sabe direitinho como manipular as pessoas.